as pessoas gostam de ter um retorno sobre o trabalho que fez, mas o perfil referência externa é um perfil que precisa desse retorno. Se ele não tiver esse retorno, ele não vai saber ou ele vai entrar em dúvida sobre se o trabalho dele está bom ou não. O perfil referência externa ele tem uma tendência maior a basear as suas ideias ou a definição final das suas ideias em relação ao que o ambiente espera ou definiu. Vou dar um exemplo prático. Se eu vou comprar um automóvel e eu descubro que o automóvel que eu já tenho em mente é o automóvel mais vendido no mundo, esse exemplo, esse argumento de repente do vendedor pode me influenciar totalmente. Por quê? Se ele é o mais vendido no mundo, ele é bom, várias pessoas testaram, a lógica é, se todo mundo considerou bom, por que eu não vou considerar? Então, a pessoa mais referência externa, ela tende a ceder mais dependendo da opinião do ambiente. Então, por isso que para ela é importante medir se o trabalho dela foi bom ou não, baseado no que vem de retorno lá de fora. Então, tudo isso também vai interferir a sua tomada de decisão. Ela vai pesquisar, ela quer ler os dados, ela vai pesquisar o que a maior parte das pessoas tem definido, quais as empresas que aderiram a esse procedimento, quais são as empresas que estão colocando essa metodologia em prática. E isso fará com que essas pessoas também escolham essa metodologia para a sua empresa, para a sua vida e para incorporar no seu dia a dia. Nós chamamos essas pessoas perfil referência externa, ao perfil que precisa de dados, pesquisas, informações do meio ambiente para calçar e deixar mais sólida a sua tomada de decisão. Mas existe um outro padrão de comportamento que é baseado em outra forma de percepção em relação às informações do ambiente, que é o chamado perfil referência interna. O que o perfil do referência interna precisa? Ele não pode se sentir pressionado ou que o meio ambiente quer influenciá-lo. Se ele perceber que o meio ambiente quer influenciá-lo a fazer algo, é como se aquilo travasse. Porque o padrão mental dele, o modelo mental dele é: eu decido baseado nas minhas interpretações do ambiente. Eu tomo decisões baseadas na minha experiência pessoal, independente do que tenha ocorrido para você. Lembra aquele argumento que eu falei do automóvel? Se eu usar esse mesmo argumento, olha, a maioria das pessoas é o carro mais vendido no mundo. Mentalmente, o referência interna vai pensar, ou ele até pode te dizer, e daí? Qual o problema? E se todo mundo gosta, o que eu tenho a ver com isso? Não é por isso que eu vou gostar também. Então, esse é um argumento, esse estilo de linguagem é uma linguagem que não vai funcionar para ganhar a cooperação de uma pessoa que é mais referência externa. Interna. O externa sim, lembra, ele quer a opinião dos outros, mas o referência interna não. O referência interna ele tem que sentir e perceber que aquela decisão, aquela vontade, aquela ação que ele vai ter depende exclusivamente dele, baseado no que ele absorveu e tratou como experiência no seu dia a dia. Você conhece alguém com esse perfil? Você conhece alguém que tem um pouquinho mais desse jeitão ou do outro? Como nós chamamos no popular a pessoa que é conhecida como referência interna? Qual o nome que nós damos para essa pessoa no nosso dia a dia? Vamos ver quais os nomes que vêm na sua mente. Apareceu algo como cabeça dura? Ou do contra? Parece que só porque eu falei, aí é que ele não vai fazer aquilo que eu falei. E realmente é isso. Mas não por mal. Lembra, se o modelo mental dele é eu tomo decisões, eu atuo, eu resolvo fazer coisas baseado na minha experiência, quando você dá uma sugestão direta, e o que eu chamo de sugestão direta? Quando você usa na sua comunicação uma voz de comando. Você tem que fazer isso. Ou todo mundo tem feito assim, você precisa fazer também. Isso é um comando. E mentalmente como que o referência interna vai agir? Negando aquele comando que você deu. Essas pessoas que são conhecidas como personalidade forte ou mais introspectiva, ela só decide baseado no que ela pensa, tem essa característica chamada de referência interna. Agora, nós também damos nomes para aquelas outras pessoas que nós falamos da referência externa. Os vai com as outras, no cima do muro. Como que esses Maria vai com as outras, nós damos uma interpretação sobre eles? Como o nosso respeito em relação a essas outras pessoas? Não tem nada a ver com essa classificação, e sim um filtro de comunicação que nós podemos alterar na nossa linguagem e ele mudará totalmente o comportamento. Quer ver como que acontece? Então lembre,
Referência interna, ele foca nos próprios valores, né? Ele quer seguir a própria experiência dele. E o referência externa, ele vai buscar no meio ambiente as definições, o peso maior para aquela tomada de decisão dele. Se você pensar um pouco aí com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você conhece no seu ambiente de trabalho. Você conhece algumas pessoas do perfil referência interna ou externa? Você acha que você, na maior parte do tempo, na maior parte dos assuntos, você tende a tomar decisões ou reagir baseado na referência externa ou interna? Fica esse convite para você refletir. Lógico que nenhuma pessoa é só referência interna ou só referência externa, mas nós temos uma tendência maior. Na maior parte dos assuntos nós somos mais referência ou interna ou externa. E o estilo de comunicação vai interferir muito nisso no nosso dia a dia. Se você quer influenciar uma referência interna, você tem que mudar a sua forma de agir. E se você quer influenciar uma pessoa referência externa, você tem que dar exemplos. Todos já fizeram, só falta você. Esses são exemplos que têm a possibilidade de ampliar nosso poder de comunicação e influência no nosso dia a dia. Vamos falar agora então sobre táticas de abordagem. Quais são as melhores formas de abordar as pessoas que são mais referência interna ou externa? Como eu aumento o meu poder de ganhar a colaboração das pessoas, independente do perfil dela, independente do padrão de comportamento que ela tem, mudando a nossa comunicação. Por exemplo, as pessoas que são mais coalizão, referência externa, são pessoas que procuram a ajuda de outros para persuadir o alvo a seu favor. Então essa pessoa precisa usar argumentos como: todos concordam comigo que é importante agir dessa forma. Todos concordam que a melhor maneira de resolver nesse caso é agindo dessa maneira. Quando nós usamos argumentos baseados em grupo, pessoas, no meu ambiente de trabalho as pessoas concordam em agir dessa forma. Isso é usado como uma tática, é uma tática de argumentação que amplia o poder de influência. Ou nós precisamos usar a tática da consulta. O que é a tática da consulta? É envolver a outra pessoa no assunto, fazer perguntas para essa pessoa, mas colocando as informações que eu quero influenciá-la. Quer um exemplo disso? Imagine que você quer que uma pessoa da sua equipe faça parte de um projeto, mas você acha que ela é um pouco mais referência interna e que se você chegar falando: olha, você tem que fazer parte desse projeto, todo mundo aqui na empresa está interessado numa vaga como essa. Se você chegar com esse tipo de abordagem, ela tem a tendência de pular fora. O padrão mental dela é: todo mundo vai, eu não quero ir. Então, qual a abordagem? Tática da consulta. O que você acha? Você está vendo esse projeto que traz essa visibilidade, dá essa oportunidade de aprendizagem e conhecimento. Você acha esse projeto interessante na sua carreira? E você tem que dar o tempo para ele responder. Você tem que dar um espaço, como se você não estivesse tão preocupado com a resposta dele, ou tão interessado em que ele participasse. Fatalmente ele terá a possibilidade de pensar e ele será a última voz. Sim, eu acho que é interessante para a minha carreira. Exemplos como esses nós estamos cercados ao nosso redor. E você pode conhecer mais sobre esse assunto acessando o nosso site e o nosso blog, onde você tem a possibilidade de conhecer e aplicar esse padrão de comportamentos, trazendo mais resultados para o seu dia a dia. Mas lembre-se, é muito importante colocar isso em prática no nosso relacionamento profissional. Como que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, ajustando a nossa comunicação ao perfil da pessoa. E esse ajuste de comunicação pode trazer: mostro mais dados, uso a jurisprudência, que já ocorreu para outras pessoas. Então, eu vou usar a abertura de linguagem dependendo do perfil da pessoa. E isso me trará maior oportunidades. Lembre-se, na próxima reunião que você participar, identifique se alguém é um pouco mais referência interna, na maior parte dos temas. E é interessante você conversar com ele antes da reunião e ele se tornará um aliado na reunião com você. Use a tática da consulta. E aí, no momento da reunião, ele pode ser o agente influenciador do grupo e que fará com que todos respondam o nome da cidade como a moça respondeu, da maneira como você gostaria. Essa é uma abordagem de comunicação. Ou você usa ou usam com você. Fica a seu critério escolher. Conheça mais sobre esse assunto. Nós temos a nossa rede, perfil social e você poderá interagir conosco em todas as situações onde nós lançamos algumas ideias e produtos que nós trabalhamos corporativamente.
Um abraço e espero você no próximo contato do programa.